gravação. Beleza? Gravando. Deixa eu voltar aqui. Olá, Amanda, tudo bem? Boa tarde. Então, vamos começar aqui, pessoal. Tá? Qualquer dúvida, vocês pode abrir o microfone, que hoje somos só dois, né, por enquanto. Vocês podem abrir o microfone e falar. Como eu já tinha falado nas nossas outras aulas síncronas, né, a aula síncrona ela é um encontro mais para a gente poder tirar dúvida, conversar um pouco, porque as atividades mesmo, elas são feitas durante a semana, né? E para eu explicar também quais vão ser os nossos próximas etapas. Eu vou passar aqui então sobre as atividades da semana 2. Fora isso, vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa do tipo? Eu tenho só sobre o formulário de presença, você está aceitando até segunda-feira mesmo, né? Isso, o formulário de presença eu aceito ele enquanto tiver o link lá, tá? Tem um link lá para atividade, vocês podem enviar. Assim que o formulário não for mais aceito, eu vou lá e tiro o link da atividade. Por exemplo, vocês vão ver que a aula 1 eu já não consigo mais. Aliás, melhor falando, vocês, né? Eu não estou mandando formulário de presença, não, porque estou presente em todas as aulas. Vocês não conseguem mais enviar as atividades da semana 1, que eu já tirei o itemzinho lá dela, tá certo? Então, enquanto tiver o item lá para vocês poderem selecionar qual atividade que vocês podem enviar. O Hector mandou aqui, ok, Hector, beleza, vou acompanhando aqui no chat também, tá bom? Gabriel acabou de chegar, boa tarde, Gabriel. Mais alguma dúvida, hein? Que não seja em relação às atividades da semana 2 ainda? Belezinha? Tá. Só lembrando, né, as atividades eu deixo até as 22 horas só, tá? Para a gente não ficar até... Senão a gente sabe que colocou até 23h59, geralmente vai mandar 23h58, 23h57, igual eu já coloquei lá no mural aqui. Vocês podem deixar isso para graduação, que com certeza vão precisar fazer isso mais lá do que aqui. Então, vamos tentar voltar aos velhos e bons hábitos. Professor, mas se entregar depois de 22 horas, mas no mesmo dia, você ainda conta como um dia de Aí já é atraso? um dia de atraso já. Então, depois das 22 até as 22 do outro dia, já conta como um dia de atraso. Nossa, mas você podia deixar até 23h59. Só 2 horas, né? Já tem uma semana para fazer, coisa a gente não ia ter no presencial, então Então, assim... mas tem Enem esse ano. Tipo assim, não sou só eu que faço cursinho lá na sala. Meu cursinho é à noite, para eu conciliar o Coltec e tudo mais. Sim. Aí, acaba 10h40. Aí vai que eu tenho alguma coisa para acrescentar no final. E eu não consigo. Vou perder um ponto por algumas horas, sabe? Tá, então eu vou aproveitar essa oportunidade, então dá prioridade para a minha disciplina, porque vai continuar acabando Mas aí todo às professor 10 fala horas. isso. Não, a maioria dos professores... Na verdade, isso foi até uma das sugestões do pessoal do NUPED mesmo, até por causa disso que a gente tinha conversado, de não ter que ficar até as 23h59, né? Então, assim, eu passo atividade na segunda. Então, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem 7 dias para ficar até 23h59. Não deixa para o 8º dia, que vai ser a próxima segunda, que acaba às 22, ok? Ok. Tá, então tá. Combinados, então. Eu sei que às vezes acontece, mas é só questão de se programar, porque, igual eu estou falando, é um dia em 7 ou um dia em 8 só, que você não vai ter até as 23h59. Então, é relativamente... Não vou falar que é tranquilo, não, porque o terceiro ano ele tem essa característica, né? Faz o Coltec, a maioria faz cursinho também, a maioria vai fazer o Enem também, então é bem puxado, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, né, é um negócio que não dá para ceder. O Enem não vai ceder, o cursinho também não, e a gente também não pode, porque, principalmente no curso de automação, igual eu falei, se formam mesmo em técnica de automação é no terceiro ano. Então, assim, não tem muito, a gente não tem muita margem de manobra, sabe? Então, realmente dedicar um pouco mais, né? Para a gente conseguir dar conta de tudo e ter essa consciência que sim, vai ser um pouco mais puxado do que o segundo ano por causa dessas características, né? No segundo ano vocês não tinham o cursinho, não tinha o Enem e por causa disso. Mas também passa, tá? Tudo passa, de bom e ruim.
Belezinha? Então, se não tiver mais alguma dúvida, podemos começar aqui? Ok? Beleza. Então, as atividades da semana 2, né, eu coloquei aqui. A primeira foi assistir sobre a aula. Vocês vão ver que eu sempre coloco aqui embaixo. Vocês estão vendo a tela que está escrito automação, não é isso? Eu estou com duas telas. Vocês estão vendo a tela da atividade 2. Confirma para mim, por favor. Certo. Beleza. Então, vocês vão ver que eu sempre coloco aqui, né, as atividades, então já está tudo, é só seguir. Uma outra coisa, os slides são os mesmos do ano passado, eles já ficam aqui no Drive. Se por acaso aparecer algum exercício ou atividade avaliada em uma outra pontuação, né, pode ser que, por exemplo, sei lá, eu falei aqui que a atividade vale 3 pontos, e você vai ver que lá no slide tem uma atividade que está falando que vale 10. Vale o que eu escrevo aqui, tá? Porque, igual eu falei, de um ano para o outro, apesar do material ser o mesmo, eu faço alguns ajustes, então segue o que está aqui. Mesma coisa, se por acaso algum slide estiver falando para fazer um exercício, ou não estiver falando de um exercício que eu falei aqui, ó, de novo, segue o que está aqui. Está mandando fazer um exercício no slide, mas eu não coloquei nas instruções, não precisa fazer, tá? Outra coisa que você vai ver também se é para fazer ou não, eu sempre venho aqui na nossa disciplina, né, e coloco as entregas lá que tem que ser feitas. Entrega da atividade 2, entrega do laboratório 5. Por lá também vocês conseguem ver isso. Então, a primeira coisa da semana passada era a gente falar um pouco sobre topologia de redes e tipos de comunicação, né? Eu vou fazer um breve resumo aqui, depois, se vocês tiverem dúvida em algum ponto, vocês podem me falar. A gente começou falando sobre a topologia de rede, tá? Que era o seguinte, a gente já tinha estudado os tipos de equipamentos que a gente tem. A gente tem equipamentos de rede, né, que são basicamente switch, roteadores. Os equipamentos a gente chama de terminais, que meio que ficam na ponta, vamos falar assim, da rede, né, que são servidores, computadores, celulares, que é a ponta da comunicação. E a gente tem o meio físico, que são os cabos, né, ou a falta de cabo, no caso do wireless, que a gente fala que a gente transmite pelo ar. A gente meio que estudou um pouco isso, tomou conhecimento disso. Beleza, agora com esses 3 elementos, como é que eu faço para ligar eles? A forma como eu ligo esses equipamentos é chamada de topologia. E esse slide aqui, ele explica para a gente, né, ele resume para a gente as principais topologias que a gente tem. A mais comum é essa do meio aqui, que é a topologia em estrela, tá certo? É basicamente a topologia que a gente tem na nossa casa, né? Ela não necessariamente tem que ficar dessa forma aqui, igual uma estrelinha. Eu coloquei para ficar didático. Mas qual que é a ideia? A gente tem um ponto central, geralmente um roteador, e todos os equipamentos vão ligados nele. É o que acontece na nossa casa, né? Geralmente a gente tem um roteador lá, e a gente liga o computador, os celulares via wireless são ligados nesse mesmo roteador, tudo está ligado no roteador, né? Que é esse ponto central aqui, tá certo? Uma outra topologia que a gente tem bastante em redes industriais é o barramento. Você tem um único cabo passando aqui no meio, e a gente faz o que a gente chama de derivações, tá? É o quê? A partir desse cabo central, eu faço uma derivação por equipamento, e assim para todos os outros. Isso aqui é chamado de barramento. A gente tem a topologia em anel, que é uma topologia onde a gente forma meio que um círculo, tá? E a vantagem aqui da topologia em anel é que os equipamentos eles podem se comunicar nesse sentido e no sentido contrário também. Então, por exemplo, se eu perdi esse cabo aqui, né? Esse equipamento pode comunicar por esse através do caminho inverso, tá certo? Então, a gente tem o que a gente chama de redundância. Eu tenho mais de um caminho possível. Então, se acontecer uma falha aqui em um único ponto da rede, qualquer ponto aqui, se acontecer apenas uma falha, a rede continua comunicando normalmente, tá certo? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em subestação de energia. Quem não sabe, subestação, né? Aqueles locais onde a gente tem transformador, as chaves, no nosso caso da CEMIG, né? Que faz a distribuição e o abaixamento da tensão, né? A tensão da rede elétrica, ela vem num valor alto, passa pelo transformador para gerar para a gente lá o 220, 127, e a subestação também ela é automatizada. Basicamente, tudo ali dentro de uma subestação tem o equipamento por trás controlando. E a rede nesses equipamentos geralmente é dessa forma aqui, ó. É um anel para quê?
Se por acaso eu perder algum cabo, a minha rede continua funcionando, né? Imagina se você cair uma subestação, a quantidade de gente que vai ficar sem energia. Então, não dá. A gente tem também a rede do tipo mesh, aqui é mais utilizado o termo em inglês, tá? Que é a rede em malha. A rede em malha, basicamente, a gente tem várias comunicações aqui e um equipamento, ele consegue transmitir para outro. Isso aqui é muito comum na rede wireless chamada Zigbee, no qual cada equipamento ele é também um roteador. Então, cada equipamento ele consegue pegar os pacotes e retransmitir, ok? É como se, por exemplo, o nosso celular ele conseguisse pegar a mensagem e reenviar para outro celular de destino. Essa que seria a ideia de uma rede mesh. A rede árvore, né, é uma rede um pouco assim parecida com a topologia estrela, que você vai, a partir de um nó aqui, você vai gerando outros nós, e só que ela tem uma hierarquia, né? Então, desse nó eu gerei 2, a partir desse eu gerei um outro nó, a partir desse aqui eu gerei mais 2, e assim por diante. Então, aqui a gente resume toda a parte de topologia. Sabendo como os equipamentos eles podem ser interligados, né? Aí a gente tem como é que eles podem trocar dados nessa rede, porque nem sempre é a mesma coisa. A forma mais comum de trocar dados é o quê? Através do cliente-servidor, que é o que a gente utiliza, por exemplo, na internet. Você tem um servidor que ele fica com os dados, as páginas da internet, o saldo da conta do banco. O cliente faz uma requisição para o servidor, né? O servidor processa aquela requisição e manda a resposta. Então, dessa forma, a gente tem a topologia cliente-servidor. O cliente sempre faz a requisição e o servidor ele serve aquela informação para o cliente. Uma outra que a gente tem aqui, na verdade, duas, né? As duas próximas são mais utilizadas em redes industriais, que é do tipo mestre-escravo. No mestre-escravo, a gente tem aqui um mestre, tá? E ele que coordena toda a comunicação. Então, ele que vai falar, ó, escravo 1, me manda suas informações. Aí, ele faz uma requisição para o escravo. O escravo que ele vê que o mestre fez uma requisição, então ele retorna aqui, tá certo? O mestre vai fazer a requisição para o segundo escravo. Só quando o segundo escravo receber essa requisição que ele vai mandar os dados para o mestre. Os escravos, eles nunca respondem se não tiver requisição do mestre. Então, se eu perder o mestre, vai acabar toda a comunicação da minha rede, certo? E, por último, a gente tem aqui o modelo produtor-consumidor, que é parecido com o mestre-escravo, só que agora eu não tenho um único equipamento que controla, né? Então, eu tenho um equipamento que produz e um ou mais equipamentos que consomem. Então, aqui qualquer um pode iniciar a comunicação, tá certo? E como é que a gente sabe quem que vai receber a mensagem? Ele especifica qual é o consumidor, né? Ou quais são os consumidores daquela mensagem. Então, sempre que uma mensagem for produzida, ela tem que ter como destino um consumidor, ok? Tudo bem, voltando aqui para vocês agora, alguma dúvida nessa parte aqui de topologia e tipos de comunicação? Belezinha? Por enquanto, não. Nos exercícios, sim. Tá, a gente já vai chegar lá então. Aí veio o laboratório 2, né? Deixa eu só explicar qual que era a ideia. Primeira coisa, a gente viu aqui nos fundamentos teóricos que uma rede, para ela comunicar, ela vai ter que ter, basicamente, né, três coisas. Um endereço IP, uma máscara de subrede e um gateway padrão, né? O endereço IP e a máscara de subrede, eles meio que trabalham juntos, e é o endereço do seu computador na rede, né? O endereço IP, tá certo? O gateway padrão, qual que é a ideia do gateway? O gateway é um equipamento que ele interliga duas redes diferentes. No caso, o gateway da nossa casa é o próprio roteador, né? Porque ele vai interligar a sua rede local, na sua casa, com a internet. Então, por isso que na nossa casa, esse endereço aqui do gateway padrão é geralmente o endereço do roteador, ok? A gente viu que tem duas formas de configurar esse IP, pode ser manualmente, igual eu fiz aqui, eu venho e digito, ou pode ser de uma maneira dinâmica, por meio de um servidor. Um servidor já vem e me dá todas essas informações, igual está aqui na figura. Geralmente, quem que faz essa... Quem que é esse servidor DHCP? De novo, esse servidor está configurado, geralmente, no nosso roteador, né? Geralmente, isso é um roteador wireless, ou no próprio modem, né? Para quem não tem o roteador wireless já, aqueles modemzinhos de rede telefônica ou rede TV a cabo, geralmente está ali
o servidor DHCP. Então, é ele, a gente faz uma requisição para ele, fala, ó, eu quero acessar a rede, me dá as informações, me dá um endereço para eu poder acessar. É ele que vai fazer isso. A gente viu um comando aqui, pconfig, para ver essas informações, tá certo? Configurou essas informações aqui no Windows 10. Depois, como eu imaginei que nem todo mundo poderia ter um segundo computador, mas um celular é mais comum, a gente viu as configurações também no celular Android aqui. Para quê? Para eu poder testar aquele comando ping, né, do computador para o celular, tá certo? Então, a gente viu aqui o que era. Beleza. Verificou aqui se o ping teve êxito ou não. Aí, a gente mudou manualmente aqui no computador. Eu mudei o IP, tá certo? Do meu computador. E tentei dar o ping de novo, tá certo? Isso, tentei dar o ping. No caso aqui, alguém que fez a atividade, o que aconteceu? Deu certo o ping aqui? Não deu certo? Deu errado. Deu errado? Você descobriu por que deu errado? Eu acho que é por causa da mudança da máscara de subrede. Boa. Exatamente isso. Foi o Gabriel que falou. Exatamente, Gabriel. A primeira coisa é a mudança na máscara de subrede. Numa mesma rede, para eles poderem comunicar, né, a gente vai ver que isso que eu vou falar agora é uma maneira simplista, a gente vai ver nessa semana a maneira mais detalhada, é o quê? A máscara de subrede tem que ser igual para todo mundo, tá certo? E vocês já repararam que tanto o IP quanto a máscara de subrede, ela é composta por 4 números, né? 4 conjuntos de números. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O IP também. 1, 2, 3, 4. A máscara de subrede, ela faz o quê? Ela chama máscara porque, basicamente, ela vai mascarar uma parte do meu endereço e mostrar outra, como se fosse uma máscara mesmo, né? Onde tem 255 na máscara, ele vai, como se fosse, deixar passar o número equivalente aqui no IP. Então, esse primeiro número aqui, ó, de acordo com a máscara, ele vai deixar passar. Onde tem 0, ele não deixa passar. Então, esses 3 últimos números, ele não deixa passar. O que tem que ser, qual que é a lógica por trás do endereço IP e da máscara de subrede? Onde tiver 255 numa rede, o equivalente aqui no IP tem que ser igual para todo mundo. Então, como a minha máscara de subrede é 255.000, para o meu equipamento comunicar na rede, ele tem que começar com 192, tá certo? Deu errado aqui, por quê? Porque a máscara não era igual. Então, ele estava fazendo comparações diferentes, né? Aqui ele estava comparando só o primeiro elemento do IP, e aqui em cima, se não me engano, a máscara era 255, 255, 2550, não era isso? Tinha 3,5. Ó, dá um zoom aqui para vocês tentarem ver. Aqui a máscara é 255, 255, 255. Então aqui ele já ia comparar os 3 primeiros elementos. É por isso que não comunica, ok? Voltando aqui no nosso exercício. Voltando. Se aqui eu colocasse um IP que começasse com, por exemplo, 193, vocês iam ver que ele, de novo, não ia comunicar na rede. Por quê? Como a máscara é 255, eu vou verificar se todos os meus equipamentos começam com 192, né? Porque isso aqui é simplesmente o que deixa passar a primeira parte do IP. Então, se não começar com 92, também você não consegue trocar dados nessa rede. Ficou claro isso aqui? Com alguma dúvida, aliás? Não? Beleza. Então tá. Aí, os relatórios era basicamente isso, né? Então já está explicado. Aí veio para a lista de exercício, que não faz muito sentido eu passar e resolver cada um, né? Teve dúvida aqui na lista de exercício 1? Eu tenho uma, professor. Beleza, pode falar. Na questão 5, 5. Aham. a letra E, ela seria uma topologia do tipo estrela, não é? Isso. Aqui na letra E, eu coloquei até em vermelho, tá? Para especificar que é só essa parte. Então, a letra E ela seria uma topologia em estrela. Por quê? Porque é um elemento central que interliga todos os outros elementos, tá? Se eu, por acaso, perder o elemento central, como é característico de uma rede em estrela, essa parte da rede aqui não vai conseguir comunicar com essa parte, tá? Eu perco a comunicação entre as redes.
Tá, então, árvore. O Hector perguntou ali, poderia ser do tipo árvore também a letra E? O mais correto aqui é estrela, tá? Aqui cabe um pouco de interpretação, igual eu falei, né? Você vai ter algumas topologias, você tem uma topologia dentro da outra. Se você considerar tudo, né? Todas as redes, pode ser árvore, tá? Mas aqui, considerando só a parte vermelha, é estrela. Por causa da dúvida, eu vou considerar na correção os dois, tá? Tanto árvore quanto estrela. Vai depender, igual a gente está falando, da análise. Gabriel respondeu a dúvida, Gabriel? Respondeu sim. Eu só tenho mais uma lá na questão 6, que é o Beleza, em seguida eu já ouço a Isabela também. Questão 6. Vamos lá. que, por exemplo, a 6B. Eu fiquei em B, que é dúvida essa porque ela, parte aqui de baixo. ela poderia ser árvore, por causa do elemento da questão da hierarquia, ou se seria estrela, assim como a C também, né? Porque essa C só pode. Estrela, aqui no caso estrela, né? Seria árvore se tivesse mais alguns aqui. Por quê? Igual você Esse falou, se nós. tivesse mais aqui para baixo, oi, desculpa, eu falei sobre. Não, é porque pode falar, pode falar. Não tem. Por quê? Porque toda topologia estrela é dessa forma aqui, ó. Se a gente considerar também que uma topologia estrela pode vir um dia virar topologia árvore, não existia estrela, né? Seria uma árvore de um nível só. Então, entendeu a ideia? Isso aqui pode vir mais para baixo? Em tese, poderia. Aí seria árvore. Mas como não tem mais nós aqui para baixo, então é estrela, tá certo? Outra coisa também, não é comum você fazer topologia árvore a partir de um computador, né? Geralmente o computador aqui, ó, ele é o último elemento da rede. Então aqui poderia ser, por exemplo, uma topologia árvore, se ao invés de um computador aqui fosse um roteador, beleza? Mais alguma, Gabriel? Não só essas mesmas, obrigado, deu para entender. Beleza, de nada. A Isabela ia falar? Professor, eu tive uma dúvida na questão 1, porque, tipo assim, Aham. onde adquire dado, eu pensei que poderia ser o 2 ou 3, porque no 2, quem adquire dados são CLPs, né, que estiver lá, só que a gente só vê o dado na supervisão, que seria o nível 3. Aí eu coloco o nível 2 ou nível 3? No caso é nível 2, porque o equipamento que ele coleta, né, vamos pensar, o nível 2, o equipamento que tem é o CLP, aquela que parece uma caixinha, né? É ali que eu ligo o meu sensor, o meu atuador, né? Os sensores de nível, os motores, então ele que faz a aquisição de dados. Igual a gente falou, nem todos os equipamentos vão ter o nível 3, não. Nem todos os equipamentos eu preciso realmente mostrar isso através de uma EHM ou de sistema de supervisão, tá bom? Vocês vão ver que tem algumas partes do processo, por exemplo, que você tem um CLP e não tem nada de interface. Um exemplo para vocês, eu trabalhei num projeto uma vez que era simplesmente, ele pegava uma cerca de arame, né, era como se fosse uma garra, ele pegava a cerca, ligava a esteira, no final, quando a cerca estava pronta, enroladinha, ele ligava a esteira e posicionava, era como se fosse uma coisa que basculava, né, pegava essa cerca e levantava ela, como se fosse um braço. E não tinha IHM, mas tinha um controlador, um CLP fazendo isso, tá certo? Para não deixar, por exemplo, que quando tivesse presença ali, um ser humano na frente, esse equipamento que fazia o basculamento, ele não jogasse a cerca em cima do ser humano, para ligar a esteira só quando realmente tivesse uma cerca para ser transportada, mas não tinha supervisão, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem só o nível 1 e nível 2. E por isso que é o nível 1 que a gente considera que é a parte de aquisição de dados, tá? A gente liga no CLP, tá bom? Entendi. E a questão do controle de automatização, eu também fiquei com dúvida, porque o nível 2, ele é controle dos processos, certo? Só que o nível 4, ele é gestão da planta. Aí, qual dos dois que eu coloco como controle de automatização? O controle também é no nível 2, né? A parte de controle,
também é nível 2, porque é onde ficam os equipamentos, os CLPs e esses equipamentos, tá certo? Beleza, então. Beleza? Tudo bem. Mais alguma dúvida? Não? Belezinha. Aí tá, aí a gente passou, né? Vou voltar aqui. Tá, realizou a prática, a lista de exercício 1. Aí eu passei um artigo para mudar um pouco sobre meio físico, tá certo? Esse artigo aqui basicamente de um livro que eu usei para fazer os slides. E eu coloquei aqui os slides também. Vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, tá? O que está escrito lá no artigo tem aqui nos slides. Então, deixa eu tentar... recarregar aqui os slides. Então, vai falar aqui agora sobre mídia de rede, né? Sobre como eu interligo esses equipamentos, ok? Aqui a gente fala que tem 4 tipos. O cabo coaxial, que é esse cabo aqui, que é o cabo de antena, né? Por que ele chama coaxial? Coaxial vem de... cox seria meio como o mesmo, né? E axial de eixo. Então, é um cabo que tem... Ele é formado em cima do mesmo eixo. A gente tem um condutor central, que seria como se fosse um cabo elétrico, né? A gente tem aqui uma malha que seria como se fosse, vamos pensar em terra ou negativo, tá certo? Então, é ainda um cabo, tem 2 condutores, né? Um condutor é a malha e o outro é o condutor central, esse que é o cabo coaxial. Aquele mesmo de antena, esse tipo de coisa, ok? Aí vem o par trançado, que é o mais comum na rede Ethernet, né? O nome dá para ver aqui pela figura, por que tem esse nome, né? Porque eu tenho 8 cabos na forma de 4 pares, né? E os pares, eles são trançados um no outro para diminuir a interferência, beleza? Então, aqui tem a questão de categoria dos cabos também, né? Geralmente, quanto mais rápida a rede, vocês viram aqui, questão de velocidade, maior é a categoria do cabo e mais trançado também é o cabo, para diminuir a interferência. A gente viu também sobre repetidores, né? A rede Ethernet comum, ela chega no máximo 100 metros, tá? Pode ser que você ainda consiga com 110, 120 comunicar, mas você consegue comunicar, mas com bastante perca já, ok? 100 metros aqui é o máximo que a gente considera. Se por acaso eu precisar chegar com o equipamento a mais de 100 metros, eu tenho que usar um repetidor. O que esse repetidor vai fazer? Vai pegar o sinal, à medida que esse sinal ele vai andando aqui no cabo, ele vai degradando a forma dele, né? O que era, por exemplo, um sinal quadradinho, igual da eletrônica digital lá, ele vai ficando todo deformado. O repetidor pega esse sinal, restaura ele e joga o sinal quadradinho na outra ponta também, certo? Depende aqui, quantos repetidores eu posso utilizar? Depende da marca, tá? Mas uma regra padrão é até 5 repetidores. Tem alguns fabricantes que conseguem, eles dizem que conseguem até 7 repetidores, ok? E só lembrando que, se eu uso 2 repetidores, a minha rede pode chegar até 300 metros, né? Eu já começo com 100 metros sem precisar de um repetidor. Então, com 100 repetidor, a rede chega a 100 metros. Com um repetidor, ela chega a 200 metros. 2 repetidores, 300 metros, tá certo? Cuidado na hora de lembrar disso aí. Falamos um pouquinho de conector. O RJ11 é o do telefone, né? Ele só tem 6 pinos. E o RJ45 é o mais comum de rede, esse conectorzinho que a gente tem, de 8 pinos, tá? Aqui é a forma como os cabos são ligados aqui dentro, né? A gente viu que tem 8 pares, então tem um padrão, né, que você tem que seguir nos cabos, esses padrões aqui. E aqui o que a gente usa para montar o cabo, tá certo? A gente uma das práticas aqui seria montar um cabo, mas como a gente não está presencial, não dá para fazer. Basicamente, você usa esse alicate aqui, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui nesse alicate. Essa parte aqui, essas duas partes, a gente usa para cortar, tá? Essa parte que a gente usa para crimpar, daí que vem o nome, crimpar. O que é crimpar? Vocês virem aqui no conector, essa parte de baixo aqui do conector, tá? Ela é um metal como se fosse um dente,
E o cabo aqui, ele não é decapado, não. Você coloca o cabo no conector de uma maneira inteira, igual tá aqui, ó. Coloca o cabo dessa forma aqui, você só tira as pontas, ó, dessa forma aqui, não precisa decapar, igual tá aqui. Botou o cabo no conector, né? O conector, ele tem como se fosse dente, aí o próprio dente, ele pega no cabo, corta a capa do cabo e faz o contato no metal, tá certo? Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver isso aqui na internet. Conector. O conector chama Vampiro, tá? Conector Vampiro Ethernet. Vampiro porque ele meio que corta a capa lá e faz o contato. Não é esse que eu quero. Conector Vampiro RJ45. Eles têm um desenho aqui que fica claro para a gente. Conector RJ45 lateral. A gente consegue achar aqui de maneira mais simples. Aqui dá quase para ver. Deixa eu ver se está melhor. Aqui aquelas pontas, né? Cada um desse aqui é um conector, um desse dente que eu estou falando. Vai dar para ver aqui. Só mais um pouco, senão a gente passa. A resolução não está boa, mas e também tem a questão da internet de vocês. Mas aqui, ó, por exemplo, dá para ver mais ou menos os dentes. Ó, aqui tem um dente, aqui tem outro. Então, quando você coloca o cabo, você entra com o cabo, esses dois dentes, eles cortam a capa do cabo e fazem o contato na parte metálica, tá? A gente chama como seria um conector vampiro, ok? É mito ou verdade que se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer esses cabinhos? É verdade. A gente faz assim na prática. A gente fazia, cada um ia fazer uma parte do cabo. Mas não é muito difícil de aprender não, tá? Infelizmente, não teve jeito. Isso aqui é para testar, né? Esse testador aqui, o testador simples, ele simplesmente vai pegar cada via do cabo aqui e mandar um sinal elétrico, né? Então aqui está mandando lá no cabo 5 um sinal elétrico, e ele vê do outro lado se chegou realmente no cabo 5, né? Ele envia e te informa aqui se está chegando o sinal, vai fazendo isso um por um, ok? Muito bem. Alguma dúvida nessa aula aqui? Sobre par trançado? Não? Belezinha? Aí na aula 5 a gente falou sobre fibras óticas, né? Só aqui retornando a nossas atividades da semana 2. Para finalizar, a aula 5 aqui, falamos sobre fibra óptica, tá certo? A fibra óptica, ela pode ser de vidro ou de plástico. Aqui, vocês devem ter visto lá no vídeo, como as duas formas que a gente pode transmitir luz, por isso, daí que é o nome, né, fibra óptica, porque o sinal vai transmitido na forma de luz, e ele pode transmitir tanto a luz num feixe reto, que a gente chama de fibra monomodo, tá certo? Ou a luz batendo aqui nas laterais até chegar no destino, tá? Que a gente chama de fibra multimodo. Multimodo porque ele vai transmitindo, né, de múltiplas maneiras, batendo ali as informações na parede da fibra, ok? Os cabos, geralmente, ele não tem apenas uma fibra. Aqui a gente tem um exemplo, eu tenho um cabo, e aqui cada uma dessas partes amarelas aqui seria uma fibra óptica. Belezinha? Aqui está mostrando um exemplo, tá? Deixa eu recarregar aqui de novo. Um exemplo de cordão óptico, tá? Esse aqui é o cordão que a gente usa para fazer as interligações. Aqui, repara que ele tem dois conectores diferentes, ok? Tinha um vídeo também sobre o processo, né? Porque ali é fibra óptica. Quando é cabo elétrico, você pega e emenda, né? E fibra óptica? Fibra óptica, como é que a gente faz?
Fibra ótica a gente faz fusão, você tem que esquentar a fibra ali, né, até determinada temperatura no qual ela vai derreter para eu poder unir um com o outro, tá certo? Aí no vídeo que tem lá, tá até o link aqui, aí vocês conseguem ver o processo de fusão. Aqui tem as duas, aqui tem, pessoal, só um momento, por gentileza, vou ter que pausar o vídeo aqui, eu volto em 1 minuto. Prontinho, pessoal. Desculpa, vamos voltar aqui. Então, aqui as duas fibras que a gente tem, né? Os dois tipos de fibras ópticas que a gente tem, a multimodo, que é o que a gente falou, o que define isso é a forma como a luz é transportada. Como aqui ela vai batendo nas paredes e a gente tem algumas perdas, né, de luz aqui, então, nesse caso, as fibras multimodo, elas conseguem uma distância menor, né, em relação à fibra monomodo, chegando a até 550 metros, dependendo do tipo de fibra que você está utilizando, tá certo? Ainda é mais do que o cabo elétrico, né? A gente viu que chega o cabo elétrico, que eu digo, o par trançado, que aqui ela consegue chegar a 550 metros em média, tá? Pode ser que algumas fibras multimodo elas consigam um pouco mais, outras um pouco menos, isso aqui é um valor médio para a gente ter uma noção. Já a fibra monomodo, né? A gente vê aqui que o núcleo dela é bem menor, né? O sinal de luz, então, ele não vai batendo na parede, ele vai meio que rente aqui a parede. E com isso a gente consegue distância bem maior de transmissão sem usar repetidores, né? Lembrando que isso aqui eu não estou usando repetidor, eu poderia utilizar um repetidor também. Consigo chegar em até 80 quilômetros. Conectores são vários, cada um tem um nome, aqui eu coloquei 4 tipos principais, se vocês buscarem, vocês vão ver que é muito mais, tem uma variedade imensa de conectores. Ah, como é que eu sei qual que eu vou usar? Geralmente, né, você não escolhe muito conector, não, você compra o equipamento e pelo equipamento você compra o conector, né? O equipamento em si, ele vem com um tipo de conector, aí você compra o conector separado. Uma coisa que é muito utilizado é o transceiver, né, que é esse equipamentozinho aqui, que ele faz o quê? Você pode ter um switch Ethernet comum, se você quiser utilizar fibras ópticas no switch, ele tem essas entradas aqui para os transceivers, o transceiver ele simplesmente vai pegar a fibra óptica, o sinal em fibra, e transformar no sinal elétrico, que aí você consegue ter no mesmo switch ligações via cabo elétrico e ligação via fibra óptica, tá certo? Apesar disso aqui ser bem caro, ainda é mais barato do que você fazer o switch para processar a luz, né? Vamos falar assim, com ele já integrado, beleza? Muito bem. Aí a gente começa a falar sobre padrões, né, de rede Ethernet. A gente começa lá com 10 base 5, né? Aqui geralmente está relacionado à velocidade. Base é o tipo de modulação, na verdade ele não tem modulação, né? Modulação base significa que o sinal é transmitido direto, sem modulação. E o 5 aqui está associado geralmente ou com o tipo de elemento, né? No caso TF, né? T de par trançado, F de fibra óptica, ou com a distância máxima, que aqui no caso é 500 metros para as primeiras redes, ok? A gente viu aqui alguns exemplos de padrões, tá certo?
Muito bem. Nessa parte aqui da aula sobre fibras ópticas, ficou alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Maravilha. Então, aí passamos aqui, então. Deixa eu ver o que é isso. Antes que eu estava copiando aqui. Para a nossa semana 3, né? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos ver sobre modelo OSI e TCP/IP, tá? Esses aqui são dois modelos que eles são a base das transmissões em fibra não, a base de transmissão de redes de computadores e redes de comunicação no geral, tá certo? É a base disso aqui. Isso aqui é um modelo teórico, tá? Mas que serve, de novo, como base para tudo que é comunicação em rede. A gente vai fazer a lista de exercício 2, deixa eu abrir ela aqui, lista de exercício 2. De novo, é a mesma coisa da lista de exercício 1, vocês vão ver que, igual eu já falei, a nossa disciplina, ela tem muitos termos, não é uma disciplina difícil, ela exige dedicação, porque tem muita coisa para passar em pouco tempo, e são muitos termos para a gente aprender. Então, basicamente, é a mesma ideia da lista de exercício 1, né? Identificar aqui, fala um pouquinho sobre o modelo OSI agora, TCP, o que é protocolo. Algumas coisas que não estão nos slides, tá? É para pesquisar mesmo, tá? Pode pesquisar no Google, livros, onde vocês quiserem, ok? Não tem problema, é só falar a fonte que tirou, só toma cuidado com a fonte também, tá certo? Depois, assistir a aula sobre pacotes e transmissões. Então, a aula está aqui nos vídeos, ok? Está na sequência. Aqui na parte de pacotes e transmissões, a gente vai aprender como é que é feita a transmissão dos dados em nível mais, vamos falar, microscópico, né? Vamos entrar, entender o que é um pacote de rede, como é que é feita as transmissões. Vamos fazer o laboratório 5 aqui, determinando o MAC address dos equipamentos. Então, deixa eu pegar aqui, laboratório 5. Está aqui. Abrir ali nova janela. Laboratório 5. Beleza. Objetivos aqui. Determinar o endereço MAC da placa de rede. Vocês vão ver o que é esse endereço MAC, ou MAC address, tá certo? É o que a gente chama de endereço físico. Todo equipamento de rede ele tem pelo menos um, né? Na verdade, cada componente de rede ele vai ter um MAC address. Então, por exemplo, a placa de rede cabeada do seu computador, ela tem um MAC address. A placa wireless tem um MAC address, e assim por diante, ok? Vamos analisar o endereço MAC address para determinar o fabricante. Vocês vão ver que a partir desse endereço dá para eu determinar quem foi que fez esse equipamento, conhecer o comando ARP no Windows e saber o que ele faz, tá certo? E visualizar essas entradas do caixa ARP, que a gente vai entender também o que é o ARP, é o Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereço. A gente vai entender o que ele faz e ver também, na prática, o que é esse equipamento, como é que eu entendo o que é esse termo dentro do meu equipamento, ok? Então, aqui tem uma explicação sobre o endereço MAC, o endereço ARP, tá certo? O que é que ele faz. E aqui tem as nossas práticas, ok? Vou ver aqui se tem algum detalhe que eu tenho que explicar. Que é bem explicativo aqui. No final tem o relatóriozinho para fazer, né? Para refletir um pouco sobre os termos que a gente viu. E vocês enviam junto também as respostas aqui do relatório, tá certo? Isso que é o relatório. Muito bem. Voltando aqui, então. Fez laboratório 5. Vamos assistir às aulas aqui sobre endereço de rede e subredes. É aqui nessa aula que a gente vai entender sobre aquele conceito que eu falei, sobre o endereço IP com a máscara de subrede. E mais, eu vou aprender como é que eu pego essa máscara de subrede para criar redes dentro da minha própria rede. Dá para eu, por exemplo, pegar a minha rede que eu estou trabalhando ali e dividir ela, por exemplo, em duas. Uma parte dos endereços vai comunicar deixa eu formular melhor para não ficar confuso. A subrede, quando eu pego a subrede, eu consigo pegar uma faixa de endereço e dividir ela em mais faixas, né?
Eu pego uma faixa de endereço ali, por exemplo, 192, 168, 0, né? Pega essa faixa de endereço e transforma ela em duas. Então, eu vou ter um grupo de equipamentos que comunicam numa subrede e outro grupo de equipamentos que comunicam numa subrede. Eu consigo fazer isso simplesmente alterando a máscara de subrede. E a gente vai ver como é que a gente vai fazer esses cálculos, tá certo? Muito bem. Deixa eu só abrir aqui o nosso plano de ensino que eu tinha postado. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente está na semana 3, tá certo? Na semana 3, eu ia colocar a lista de exercício 3 também, só que eu preferi deixar para a próxima semana. Eu ainda já tirei algumas coisas aqui da próxima semana também. De qualquer forma, na próxima semana a gente também vai ter um trabalho, tá? Além de duas listas de exercício. A próxima semana, então, se organizem, porque vai ser a semana que vai mais demandar tempo de vocês para fazer as atividades da minha disciplina. Já estou avisando já, tá? Para vocês já irem se organizando, ok? Para quê? Para no final aqui, na semana 5, a gente fazer uma atividade avaliativa e ficar só com isso, ok? Então, a quarta semana vai ser que mais vai demandar tempo da disciplina. Acho que não muito mais do que essa semana agora, essa semana 3, acredito que uns 20, 30% a mais, tá? Mas já fiquem preparados para isso, porque vão ser duas listas de exercícios para fazer, um trabalho, o trabalho é até legalzinho de fazer, é gostoso de fazer o trabalho, né? Pelo menos é feedback que o pessoal me deu na última aula, não é difícil de fazer, mas vai demandar um tempo também, fora as aulas, ok? É trabalho em Belezinha. grupo ou é individual? Não, é individual, é um trabalho individual. Basicamente, já adiantando, o que vocês vão fazer? A gente vai utilizar um aplicativo de celular para fazer um mapeamento da rede na casa de vocês. Então, a gente vai medir lá 10 pontos, por exemplo, na rede, na casa de vocês, para ver em quais pontos a rede está ok e não está ok. Resumidamente, seria isso, ok? Belezinha. Alguma dúvida, então? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não? Tudo bem, pessoal. Então é isso por hoje, tá? Eu vou parar de gravar aqui.